Pessoal, boa noite. Sou o Osório, estamos aqui hoje no Facebook para conversar com vocês. A ideia é a gente fazer uma conversa franca, aberta, para que a gente possa entender quais são as preocupações de vocês e conversar sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro. Mande suas perguntas, eu estou aqui disponível para o que vocês quiserem. Essa conversa não substitui nada, nós precisamos ter a oportunidade de falar. Faltam 3 semanas para as eleições aqui no Rio de Janeiro. Para abrir a conversa, eu queria dizer para vocês algumas coisas muito importantes. A primeira delas, essa eleição vai definir o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Nós precisamos, nessa eleição, de ter muito cuidado e entender o que está acontecendo com a nossa cidade. O Rio de Janeiro não é uma ilha da fantasia, como está dizendo a Prefeitura. Nós vivemos com grandes dificuldades e é importante que isso esteja muito claro. A Prefeitura está apertada de dinheiro porque o prefeito pegou obras da Olimpíada, que eram do Estado e do Governo Federal, e colocou para outros entes, e colocou para a própria Prefeitura pagar. A Prefeitura está pesada porque tem muita indicação política lá dentro para fazer rodar esse rolo compressor de 15 partidos. E a Prefeitura também está pesada porque foi quebrado o Fundo de Previdência dos servidores públicos. Então, a conversa está aberta, as perguntas já estão começando e eu vou aqui, só paro quando vocês terminarem. Bom, gente, vamos aqui à primeira pergunta, tem muita gente dando boa noite, Bernardo Albernaz, de São Paulo. Oi, Bernardo, obrigado por você estar nos acompanhando. Olha só, gente, enquanto não chegam as perguntas, eu queria dizer para vocês o seguinte: vamos tratar o Rio de Janeiro de maneira diferente. Qual é a origem da nossa candidatura? A nossa candidatura tem 2 objetivos muito claros: reorientar o Rio de Janeiro para as cidades, para as pessoas e principalmente para os bairros e comunidades. O Rio de Janeiro não pode focar apenas numa fase que já acabou, a fase das grandes obras. A gente tem que ter alguém na Prefeitura que conheça essa cidade e que saiba resolver problemas. Eu não sou, como vocês sabem, um político profissional. Entrei na vida pública convidado depois que trouxemos as Olimpíadas para a nossa cidade. E a partir daí é que nós vamos fazer essa conversa. Vamos lá. Luciano Marcondes, Osório, quais medidas você vai tomar para recuperar as finanças públicas do município? A Prefeitura está quebrada mesmo? Luciano, vamos falar com franqueza? A Prefeitura vive um momento de grande dificuldade. E eu te explico com clareza por quê. O prefeito Eduardo Paes, na sua segunda gestão, passou a focar única e exclusivamente o seu objetivo pessoal de se eleger ou governador ou presidente da República. E isso pressionou as contas do município, porque ele atraiu para si responsabilidades que eram da União Federal para os Jogos Olímpicos e também do Estado. Por outro lado, está cheio de cabo eleitoral na Prefeitura. São 29 secretarias para manter o rolo compressor do governo e tentar eleger, de qualquer maneira, o candidato oficial. Além disso, o que eu queria falar para vocês? Nós temos uma prefeitura que está com queda em arrecadação. Soma-te tudo isso, temos muitas dificuldades. Agora, como é que conserta, Luciano? Claro que dá para consertar. Primeira coisa é garantir alternância de poder. Nós precisamos mudar o comando da prefeitura para poder torná-la mais leve e redirecioná-la em direção às pessoas. Isso nós vamos fazer no momento inicial. Além disso, Luciano, nós vamos ter que fazer o Rio de Janeiro crescer novamente. Nós temos que apostar no empreendedorismo, nas nossas vocações e sermos muito diligentes com o dinheiro público. Em resumo, Luciano, o que a gente precisa? Trocar e ter alternância no poder e, efetivamente, botar a Prefeitura para trabalhar para as pessoas, cuidar do servidor público, está preocupadíssimo com o Fundo de Previdência quebrado. Obrigado pela sua pergunta. Janaína Dias. A Janaína Dias pergunta o seguinte: boa noite, que você... E pulou aqui a Janaína Dias, eu não estou vendo ela. Espera aí, Janaína. Boa noite, o que você pensa em fazer em relação à saúde? Se cria postos a toda hora e eles não estão funcionando, não tem médicos. Janaína, vamos falar aqui da saúde? Legal desse negócio ao vivo que não tem nada combinado, tá certo? Vai entrando uma pergunta e outra pergunta e a gente vai respondendo. Janaína, vamos falar de saúde? Vamos falar aqui o português claro? A saúde do Rio de Janeiro hoje, infelizmente, está sucateada. A Prefeitura do Rio, em vez de investir na saúde, ela tirou dinheiro da saúde para poder fechar o caixa. E isso
prejudicou o trabalho da clínica da família, das UPAs e daquelas filas intermináveis que nunca acabam. O que nós vamos fazer? Priorizar os serviços, devolver os recursos para a saúde. Vamos fazer com que a clínica da família e as UPAs, que são bons programas, funcionem direito. E vamos criar as clínicas de especialistas para garantir a você que precisa fazer uma cirurgia eletiva, que você que tem que ter um exame mais complicado a fazer e você que tem que procurar um médico especialista para uma consulta, você possa ser atendido. É isso que nós vamos fazer. E eu, como prefeito, não vou descansar um minuto, Janaína, enquanto a saúde não estiver funcionando adequadamente. Não precisamos de fazer um túnel, um viaduto, uma ponte nessa cidade, enquanto a saúde não estiver funcionando. Obrigado pela pergunta. Vamos aqui à pergunta do Dilson Ramos. Osório, você tem proposta para mudar a situação caótica do transporte na Zona Oeste? Dilson, você tem toda a razão. Eu conheço muito bem a Zona Oeste, você sabe que eu fui secretário de transportes e você sabe muito bem, se você mora na Zona Oeste, que o transporte da Zona Oeste está quebrado. Várias empresas de ônibus faliram, tem áreas da Zona Oeste que não tem mais o transporte público e a prefeitura, eu como secretário, ela não deixou que eu acertasse a licitação de vans na Zona Oeste e ela não deixou que eu pudesse efetivamente tomar conta e acertar os itinerários. Para resolver o problema do transporte na Zona Oeste, Dilson, o que a gente precisa? Uma intervenção da Prefeitura. A Prefeitura vai intervir, vai reorganizar as linhas de ônibus, vai licitar e botar as linhas de vans aonde ela precisa estar, atendendo o operador e principalmente a população. Hoje a Zona Oeste vive um caos no transporte que nós vamos consertar. Quero aproveitar para falar uma outra coisa de Zona Oeste, transporte, que é o BRT. Nós vamos completar a ligação do BRT de Campo Grande pela Estrada do Monteiro, pela Estrada do Mato Alto, até a Barra e o Recreio dos Bandeirantes. Isso não foi feito pela Prefeitura. O candidato oficial fica dizendo que vai fazer não sei quantos mil quilômetros de BRT. Nossa proposta é outra. Primeiro, nós vamos completar o que nós temos. Vamos aumentar a estação do Mato Alto, do Magarça e de Santa Cruz, botar mais ônibus, consertar a pista, e aí você, na Zona Oeste, vai ter um transporte melhor. Próxima pergunta, Naldo Lins. Uma pergunta, caso o senhor venha a ser prefeito, continuará a dar dinheiro para eventos como a Marcha para Jesus e Parada Gays? Naldo, eu, como prefeito do Rio de Janeiro, vou apoiar todas as celebrações dessa cidade, agora com responsabilidade. Nós temos eventos que não precisam mais de recursos públicos. Agora, nós vamos garantir que a cidade do Rio de Janeiro possa realizar um belo evento da Parada Gay, que é uma tradição do nosso calendário, e também outros eventos como a Marcha com Jesus, sempre dando apoio e sempre garantindo que a gente possa ter um atendimento àqueles que querem organizar eventos na cidade. Rio de Janeiro é uma cidade plural, Rio de Janeiro não tem dono, todo mundo pode se expressar no Rio de Janeiro, e é isso como prefeito que eu vou garantir. Vamos lá, próxima pergunta, Reginaldo Ângelo, Osório, o Lins de Vasconcelos é um bairro esquecido pela Prefeitura. Quais os seus planos para o Lins? Reginaldo, você tem toda a razão. Eu conheço muito bem o Lins. Eu, como secretário de Conservação, sentei e conversei com todas as lideranças do Lins e nós montamos um programa de prioridades para atender a comunidade do Lins. São várias comunidades dentro do complexo do Lins. Isso foi descontinuado pela Prefeitura. Basta você perguntar a qualquer uma das lideranças comunitárias do complexo do Lins. E o pior de tudo, o Lins só recebeu promessas. Ia ter PAC, não chegou o PAC até agora. Iam fazer o Morar Carioca, que ia ser uma maravilha. O Morar Carioca virou uma obrinha de 4 milhões de reais, que mais atrapalha do que ajuda o morador. Essa cidade tem uma dívida com o Complexo do Lins. Nós vamos efetivamente investir no Complexo do Lins com responsabilidade. Sabe como é que nós vamos fazer? Ouvindo você, Reginaldo, e ouvindo os moradores. Eu não vou inventar nada que não seja prioridade dessa comunidade e de qualquer outra no Rio. E o saneamento sempre vai estar na lista. Pode contar com isso. Vamos lá. Vitor Hugo Brando. Quais são as propostas para o turismo no Rio de Janeiro? Vitor Hugo, pergunta crucial para nós, importantíssima. Turismo no Rio de Janeiro é vocação.
não é possível que a nossa cidade, que é a mais linda do mundo, que tem um povo acolhedor, que organizou as Olimpíadas de modo espetacular, tenha um volume de turistas tão pequeno. Nós não estamos tratando bem os turistas. Agora nós temos uma oportunidade. Com os Jogos Olímpicos, a capacidade hoteleira do Rio cresceu de 25 mil para quase 60 mil quartos de hotéis. Agora a Prefeitura não fez o dever de casa dela. Ela deveria ter aproveitado o período de organização dos Jogos Olímpicos para justamente fazer um novo calendário para a cidade. O holofote estava voltado para cá, Vitor Hugo, e a Prefeitura perdeu essa oportunidade. Somos nós que vamos fazer agora, depois dos Jogos. Para isso, nós vamos investir na cultura, em eventos esportivos, nós vamos brigar por todos os eventos, nós vamos incentivar a criação de um centro de convenções na região portuária. Turismo é geração de riqueza, turismo é energia, é economia limpa, turismo é vocação do Rio de Janeiro. E se nós não formos rápidos, infelizmente, vamos perder oportunidades. Não vai ser assim, eu conheço essa área. Nós vamos fazer e vamos fazer bonito. Pode contar. Vamos lá. Pedro Mercante Souto. Boa noite, Osório. Como pretende diminuir a burocracia no Rio? Pedro, vamos falar aqui o português, claro? Hoje a Prefeitura atrapalha e atrapalha muito quem quer empreender na nossa cidade. A Prefeitura, em vez de ajudar, ela só cria dificuldades, muitas vezes para agente público mal intencionado vender facilidades. Nós vamos implantar um programa de desburocratização profundo para garantir que a Prefeitura auxilia quem quer construir e empreender na nossa cidade. Hoje, qual é a visão que eu tenho? Quem quer abrir um negócio, um comércio no Rio de Janeiro, ele vai demorar 1 ano para obter um alvará. Depois que ele conseguiu o alvará suado, pagando já o aluguel, ele vai inaugurar e vai chegar um fiscal no dia seguinte, com aquela cara mal-humorada, querendo pegar alguma coisa de errado, em vez de ajudar, para tentar atrapalhar. E aí ele vai mandar que esse comércio cubra o letreiro com um saco de lixo preto, dizendo que a licença do letreiro não está funcionando bem. E aí, se você abrir um comércio, você vai acabar talvez quebrando antes de tirar o saco lixo preto do seu letreiro. Ninguém vai saber se você abriu uma pizzaria, uma farmácia ou um armarinho. Nós vamos botar uma placa de bem-vindo no Rio de Janeiro a quem quer investir aqui. Se parar de atrapalhar, já está tudo muito bem. Se puder ajudar um pouquinho, aí a gente faz a diferença. E a desburocratização é esse caminho. Nós vamos abrir a Prefeitura, botar toda ela na palma da sua mão, nesse aparelho de celular que você está falando comigo. E através desse aparelho de celular, você vai conversar com o prefeito, você vai reclamar, você vai acompanhar todos os seus processos e você vai participar da gestão da cidade. Obrigado, Vitor Hugo. Pode contar com isso. Próxima pergunta, Magno Oliveira. Todo candidato fala que vai melhorar a educação, saúde e segurança. Qual é o seu diferencial em relação aos outros? Magno, é verdade. Você acabou de assistir o programa eleitoral gratuito. Parece pasteurizado. Uma proposta igualzinha a outra. Se você vê o nosso programa dessa noite, você já vê que nós somos muito diferentes dos demais. Nós estamos mostrando a nossa diferença à Vera. Hoje nós falamos no programa de televisão que o Rio de Janeiro vai ter que fazer uma opção entre as propostas apresentadas pelo PT e os seus parceiros, que faliram o Brasil há 2 anos atrás, uma proposta que faz a ligação, que quer transformar a Prefeitura do Rio numa filial da Igreja Universal, o que os cariocas não concordam, e uma alternativa que é a nossa, com gente que sabe fazer e construir. Sabe qual é a minha diferença para os outros? Eu não sou político profissional. Eu não vivo nem de, nem para a política. Eu fiz a minha vida na área privada. E na área privada eu construí, sonhei e empreendi. Bateram na porta da minha casa, depois que eu trouxe os Jogos Olímpicos para o Rio, para me convidar para entrar para a Prefeitura. Eu aceitei e descobri uma vocação. Então eu posso dizer para você o seguinte, eu conheço cada canto do Rio de Janeiro. Eu não tenho compromisso com ninguém, com sopa de letrinhas de aliança nenhuma. O meu compromisso vai ser única e exclusivamente com os cariocas. E aí nós vamos ter a independência de fazer o certo. Não conta comigo para cálculo político nenhum. Eu vou fazer o que a cidade precisa e não vou me preocupar com pesquisas, porque você, cidadão, está confiando em mim e eu vou honrar a sua confiança. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá. Vitor Lisboa, Osório, você pretende aumentar a transparência da Prefeitura para a população?
Vitor, eu já respondi isso e eu posso responder de novo. A transparência da prefeitura vai ser chave para que a gente tenha um setor público mais eficiente e diminua a corrupção. Bandido e ladrão têm medo de transparência. Quanto mais aberta for a prefeitura, melhor será a nossa gestão. Então, você pode ter certeza que tudo na prefeitura vai ser transparente. Não vai ter nenhuma caixa preta. Você, no seu telefone celular, vai acompanhar todos os passos da prefeitura, da execução do orçamento até o atendimento às suas necessidades. E vai ser através da transparência que nós vamos manter os nossos secretários na linha. Você vai julgar o trabalho deles. Se eles não estiverem trabalhando, nós vamos entrar em cima deles. O cidadão vai governar o Rio de Janeiro junto conosco, através da tecnologia. Transparência é fundamental para que a gente tenha o setor público funcionando bem, com os servidores públicos vocacionados entregando o que eles precisam fazer. Vamos à próxima pergunta. Quais são os projetos? Elaine West dá boa noite para mim e pergunta o seguinte: quais são os projetos para o acesso a Rio das Pedras? A ligação Rio das Pedras-Barra, ponte via expressa até Ayrton Senna, quais são as suas propostas? Vamos falar de Rio das Pedras? Eu já tive nessa campanha 2 vezes em Rio das Pedras. Eu não posso começar a falar de Rio das Pedras sem antes falar de saneamento. A maior prioridade de Rio das Pedras é nós acabarmos com aquela vergonha do valão, com aquela vergonha de esgoto correndo a céu aberto na casa dos moradores. Essa vai ser a minha prioridade. Sabe por que não mexeram no saneamento de Rio das Pedras até hoje? Porque político tradicional acha que saneamento é uma obra que fica enterrada e não dá voto. Por isso que eles nunca fizeram. Por isso que até hoje, no Rio de Janeiro, a gente convive com um problema que é do século XIX. Isso é um absurdo. Nós vamos enfrentar esse problema e vamos consertar esse problema. Como que eu vou fazer isso? Fazendo parcerias com a iniciativa privada, vamos ter um programa que vai começar em 25 comunidades, Rio das Pedras incluído, e nós vamos, prefeitura, colocar os recursos para fazer as obras de infraestrutura e a iniciativa privada operar o sistema. A partir daí, a gente vai ter um novo Rio de Janeiro. E olha, saneamento é saúde pública. Cada real investido no saneamento são R$ que se economiza na saúde. Saneamento é emprego. O saneamento é a obra que mais dá emprego, porque é uma obra altamente intensiva em mão de obra. Nós vamos dar emprego nas comunidades. Esse desemprego das obras das Olimpíadas que acabaram na construção civil vão todo para obras de saneamento. Vamos falar da parte viária? A gente precisa resolver, sim, a questão da ligação de Rio das Pedras com a Barra da Tijuca. Perdeu-se uma grande oportunidade. Com as obras do metrô, a prefeitura podia ter corrigido a questão da ponte do acesso do Itanhangá ali até o Jardim Oceânico. Isso não foi feito. Nós vamos estudar a melhor solução e uma comunidade do tamanho de Rio das Pedras precisa ser atendido, mas a gente tem que ter prioridade. Antes não vai ser ponte, antes vai ser o saneamento. Pergunta de Noeli Brandão. Obrigado pela pergunta, Noeli. Pergunta é a seguinte: as comunidades estão abandonadas, os políticos só vêm nas comunidades em época de eleição. Você tem razão, Noeli. E depois desaparecem. Ela pergunta: você vai ser assim também? Noeli, a garantia que eu posso te dar é que eu, na minha vida pública, eu nunca saí da rua, eu nunca fui secretário de gabinete. Sempre trabalhei ao lado da população em todas as funções que eu exerci. Foi assim na conservação e foi assim no transporte. Eu era o secretário que acordava 4 horas da manhã e ia para a porta da rodoviária ver se tinha problema. Eu era o secretário, quando dava um problema grave, se apresentava para dar as explicações e encaminhar a solução do problema. Eu não acredito em político de gabinete. Gente e tem medo de rua, e a maioria desses antigos é assim, não serve para estar no poder público. Então você conta comigo que eu vou ser, como prefeito, exatamente como eu fui como secretário, na hora boa e principalmente na hora ruim, ao lado da população. Não vou nunca me esconder. Eu gosto de gente e sei o tamanho da minha responsabilidade. Esse é o maior cartão de visitas que eu posso ter. Acho que você já deve ter, lembra de mim, ou cedinho no RJTV, ou cedinho na Rádio Globo, na Rádio Tupi. Sempre, quando tinha um problema, eu estava lá. Político normal, o que ele faz? Ou manda assessor, ou manda nota oficial. Comigo não é assim, não.
Obrigado pela pergunta. E as comunidades vão ser prioridade no Rio de Janeiro. Como eu falei, não vou fazer uma ponte, um viaduto e um túnel enquanto os serviços para os bairros e para as comunidades não estiverem sendo adequadamente preenchidos. Não vou fazer isso. Pode contar comigo, Noeli? Você vai me ver na rua sempre. E se precisar de mim, aqui no Facebook, hoje como candidato, depois como prefeito, você sempre vai ter a oportunidade de falar comigo. Antes da próxima pergunta, eu vou tomar um gole de Coca-Cola, que eu estou morrendo de sede. Falei muito, só um minutinho, gente. Vamos lá, pessoal. Próxima pergunta. Luciano Marcondes, Osório, quais medidas você vai tomar para recuperar as finanças do nosso município? Acho que essa pergunta já foi respondida, mas eu respondo de novo para você. O que eu gostaria de dizer para você? A prefeitura está com problemas. Não é a ilha da fantasia que a cidade do Rio de Janeiro e a atual administração quer fazer crer. Nós não podemos cometer... Gente, fomos induzidos ao erro, a população do Brasil e a do Rio de Janeiro, já 2 vezes. A Dilma e o João Santana disseram que estava tudo bem no Brasil, que era tudo uma maravilha, que não tinha problema nenhum. O Brasil quebrou por conta do PT logo depois da reeleição da Dilma. Olha só o problema que nós estamos tendo até agora. 12 milhões de desempregados nesse país. Tenho certeza que você tem algum conhecido que está desempregado. Tenho certeza disso, porque o desemprego é muito grande. Quebraram a própria Petrobras, privatizaram a Petrobras. Nós, no Rio de Janeiro, precisamos sim de alternância no poder. E a gente vai reverter isso com sangue novo na prefeitura, pedindo para aqueles que estão aí há 8 anos que possam fazer outra coisa e deixar essa cidade ser administrada por quem tem liberdade e independência para fazer diferente. É isso, Luciano. Próxima pergunta. Marcelo Macedo, Osório, gostaria de saber como será tratada a questão de segurança no centro da cidade, pois agora, durante o período festivo da Paralimpíada, está tudo bem. E depois? Marcelo, não é só o centro da cidade, não. Todo o Rio de Janeiro está sofrendo com o problema da segurança. O Rio de Janeiro inteiro. Nós não temos hoje hora do dia e hora da noite para sair de casa. Qualquer hora a gente está em risco com a nossa família de circular nas ruas do Rio de Janeiro. Durante a Olimpíada e Paralimpíada melhorou um pouquinho, mas nem assim resolveu. Continuamos tendo graves problemas de segurança no Rio. O que nós temos que fazer é fazer com que a prefeitura pare de jogar a responsabilidade da segurança no guichê ao lado. Só de dizer toda hora que a culpa é do governador. A prefeitura tem responsabilidade sim na área de segurança. Marcelo, eu estive hoje na Tijuca, andei pela Tijuca inteira, Praça Sans Pena, General Roca, Conde de Bonfim. O morador da Tijuca está apavorado. Uma comunidade que tem o PP, que é o Turano, essa comunidade foi invadida por uma facção rival nesse fim de semana. Tiroteio para tudo quanto é lado. Estava rolando um boato na Tijuca que o Salgueiro também seria invadido. Como é que pode uma política que deu certo simplesmente implodir? As UPPs não existem mais. Sabe que a prefeitura tem um pé de responsabilidade nisso? O secretário de Segurança do Estado, o secretário Beltrame, assim que começou o programa das UPPs, ele dizia: a polícia tem que entrar, mas atrás tem que ir os serviços sociais da prefeitura. O que aconteceu? Entrou a polícia e não chegou serviço nenhum. Então, parte da responsabilidade pelo que se passa hoje no Rio de Janeiro é da prefeitura. O que nós vamos fazer? Primeiro, Guarda Municipal. Nós temos 7.501 homens na Guarda Municipal. Esses homens estão fora das ruas. No Meia, não tem guarda nenhum. Calçadão e Centro de Campo Grande, 0 guarda. Bangu, nem pensar. Na Tijuca, eu hoje não vi nenhum guarda no centro da Tijuca. Na Zona Sul, não tem guarda nenhum. Não tem guarda mais em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Sabe o que esses guardas estão fazendo? Eles não têm mais o apoio da prefeitura, estão sem condições de trabalhar, estão desmotivados, a prefeitura está desviando eles de função e está obrigando que eles fiquem multando o dia inteiro. Tem que voltar para o comando da guarda ou para a sua inspetoria com um talão de multa zerado, ou ficam correndo com truculência atrás do camelô. Não é assim que a gente tem que fazer.
Vamos botar a Guarda Municipal de volta às ruas. Ela tem que cuidar de você e da sua família, nos locais de grande circulação. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro vai voltar a ter orgulho do seu papel. Nós vamos investir nela. Esses 7.501 homens já estão pagos com nosso dinheiro. Como é que pode que eles não estejam ajudando a população? Cálculo político do prefeito de novo. Vamos reverter isso e vamos garantir que a Guarda Municipal tenha o papel que a gente espera dela. E outra, eu não sei se vocês sabem, foi aprovado no Congresso Nacional uma lei federal que criou o Estatuto das Guardas Municipais. Essa lei empodera o guarda municipal, dá poder de polícia ao guarda. O guarda que tinha que prender um bandido que assaltou uma senhora num sinal de trânsito, ele tinha que imobilizar esse bandido e ficar esperando que o carro da PM chegasse para prender o bandido. Com a nova lei, não precisa, ele pode prender no pequeno delito e levar ele próprio para a delegacia. Não existe o que está acontecendo com a Guarda Municipal. Hoje, a Guarda Municipal não tem condições de atuação. Guardas, olha, eu conheço muitos guardas da cidade do Rio de Janeiro e sei do valor deles. Eles estão dizendo, Osório, nós não temos mais condição de operar. Sabe o que acontece? O bandido encosta um revólver na gente, rouba aquela arma não letal, ainda dá um choque e o guarda fica caído no chão. Nós vamos botar a guarda para funcionar, vamos armar um contingente muito bem preparado da guarda, de 10% da corporação, para dar apoio ao funcionamento da guarda. E para terminar esse tema de segurança, que é tão importante, eu queria dizer a vocês o seguinte: segurança pública não é só a polícia, não, gente. Segurança pública é iluminação pública de qualidade, são os programas sociais nas comunidades, é voltarmos a ter capacidade para tirar e acolher os moradores de rua, as pessoas em risco social, os dependentes químicos. A prefeitura não cuida mais de ninguém e isso impacta diretamente na segurança pública. Alô, Ilha, alô, Meia, olha só, um monte de perguntas chegando aqui da Ilha do Meia. Olha só, pergunta aqui do Meia, vamos lá. Mariana do Meia, Osório, o Meia está abandonado, largaram a conservação do Meia. O Meia parece que não faz mais parte do Rio de Janeiro. Olha só, morador do Meia, eu vou estar aí amanhã. Eu vou estar rodando pela Dias da Cruz amanhã, vou chegar no Meia mais ou menos 11h30 da manhã. Me encontra lá na Dias da Cruz, me encontra na Praça Agripino Greco, vamos conversar. O Meia, o grande Meia, está efetivamente abandonado no tema da segurança, no tema da conservação, no tema dos moradores de rua e também com relação ao transporte. Muita gente da Zona Norte está reclamando, gente, essa questão da racionalização das linhas de ônibus, que eu vou acabar com isso no primeiro dia de governo, prejudicou muita gente. Galera do Meia, amanhã, 11h30, Praça Agripino Greco, vem lá falar comigo ao vivo. Respostas, vamos lá, pessoal. Próxima pergunta. Francisco Júnior, Osório, qual é a sua proposta para a segurança pública? Francisco, acabei de responder. Obrigado pela pergunta. Vamos à próxima. Vamos lá. Luciano me perguntando, você é a favor da escola sem partido? Pessoal, vou explicar aqui a pergunta do Luciano para aqueles que não conhecem esse projeto de lei que está lá em Brasília, propondo a escola sem partido. Isso é um projeto de lei que está sendo analisado no Congresso Nacional, que visa implantar ou evitar que tenha na escola uma ideologização ou regulamentar a escola, talvez de maneira excessiva. Luciano, minha posição sobre isso é muito clara. Da maneira que está a redação desse projeto, eu não estou de acordo. Acho que esse projeto tem que ser aprimorado. Eu sou contra a ideologização das escolas. Eu sou contra. Acho que a escola tem que ser laica e eu acho que a escola tem que ter também, ao mesmo tempo, dar a capacidade e a liberdade para os nossos jovens e crianças serem críticos, enfim, sonharem e poderem entender que no mundo há diferenças. A escola tem que formar cidadãos. Eu sou contra tentar botar uma rédea na escola. Mas, por outro lado, ideologizar ensino, eu não concordo também. Você vai ter, Luciano, um prefeito de bom senso, o prefeito que proteja a capacidade da escola de ensinar com toda a liberdade, mas também que impeça, que queiram impor às escolas e às nossas crianças qualquer tipo de ideologia. Nós temos que ser livres para pensar o que nós quisermos. Qualquer tipo de imposição é negativo e eu não concordo com isso. Espero que você concorde comigo. Vamos lá. Matheus Soares. Osório, como recuperar a economia da cidade? Olha só, tema economia. Gente, o problema é muito grave.
nós temos um conjunto de desempregados no Rio de Janeiro muito grande. Parte em relação à crise econômica nacional, enfim, fruto, vamos lembrar e não vamos esquecer, da má administração e do governo do PT, que quebrou o Brasil. Isso é um fato que a gente não pode brigar contra fatos. Mas também a Prefeitura do Rio está fazendo muito pouco no nosso desenvolvimento econômico. A Prefeitura do Rio só está preocupada, ficou 8 anos preocupada apenas em organizar e entregar os Jogos Olímpicos. Nós temos muitas outras coisas a fazer. O que nós vamos fazer para a economia do Rio girar? Apostar nas nossas vocações, formar e preparar melhor os nossos jovens. Nós vamos garantir que o Rio de Janeiro possa efetivamente ser líder no Brasil na cultura, no entretenimento, no áudio e vídeo, na indústria criativa, na saúde, hospitalar, que tem alta tecnologia, sermos um grande centro de pesquisa, um grande centro de tecnologia. Eu não vou permitir, como prefeito, que nós percamos empresas de tecnologia para Belo Horizonte ou para Recife. Não, nós vamos brigar por todas elas. Nas nossas vocações é que nós vamos fazer essa cidade crescer novamente. Claro, temos que criar um bom ambiente de negócios, temos que ter um prefeito que tenha uma boa articulação com a iniciativa privada, e é assim que a gente vai fazer. Desburocratizando de um lado, mas botando um crachazinho, Rio de Janeiro, e correndo atrás de todas as oportunidades. E olha, não vamos esquecer, saneamento é emprego, por isso o saneamento também está no centro das nossas prioridades. Vamos à próxima. Fábio Henrique Gomes, você sendo vitorioso, e será se Deus quiser, qual será a sua prioridade nas escolas? Fábio, dizer para você aqui o seguinte, eu entendo que a educação é a mais bela missão do setor público, não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que a educação é muito importante para que a gente possa garantir oportunidades iguais para todos. Sem educação não existe garantia de futuro. Essa será uma prioridade nossa e uma prioridade grande. A Prefeitura do Rio parece que acha que educação é apenas construir prédio novo. E prédio novo sem condições de botar professor adequadamente lá dentro. Nós vamos mudar esse enfoque. Primeiro, vamos devolver os recursos que foram retirados da educação. Esses recursos que foram para as grandes obras vai voltar para a saúde, vai voltar para a educação e vai voltar também para os serviços públicos. E aí nós temos 2 metas principais na educação. Vamos tratar de creche e pré-escola. Todos os pais hoje trabalham e nós temos um déficit no Rio de Janeiro de 85 mil vagas na creche e na pré-escola. Nós vamos perder uma outra geração se não atuarmos com rapidez. E é isso que nós vamos fazer. Como, Osório? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro, confiando naqueles que são empreendedores e são pessoas vocacionadas que têm as creches conveniadas com a Prefeitura. As creches conveniadas da Prefeitura podem receber muito mais crianças e atender muito melhor a elas. Hoje a Prefeitura economiza dinheiro com as nossas crianças, pagando um valor ridículo por criança, por creche conveniada. Nós vamos valorizar essas creches conveniadas, remunerá-las adequadamente e fazer com que elas possam aumentar a capacidade de atendimento das crianças e possam servir melhor. Nós temos na nossa cidade e nas nossas comunidades muita gente vocacionada que toma conta das crianças e ninguém ajuda elas. São as mães que pagam alguma coisa para que elas possam tomar cuidado dos seus filhos. Nós vamos ir em direção, procurar essas pessoas e oferecer que elas possam ser qualificadas, que se preparem e que possam também se conveniar com a Prefeitura. E, por outro lado, claro, vamos construir, enfim, unidades próprias da Prefeitura. A EDI, Espaço de Educação Infantil, é um bom projeto, agora está com problemas. EDI terminando 11h30 da manhã, meio-dia, 1h30 da tarde, não existe. Que mãe que trabalha meio expediente, gente? Nós vamos construir novas EDIs e garantir que elas funcionem direito. E olha, eu não vou mudar nome de nenhum programa, não. O Espaço de Educação Infantil é um bom programa dessa administração. Nós vamos melhorar a sua capacidade de atuação e vamos garantir recursos para que ele possa crescer. Não como diz o candidato oficial, que em 2 segundos vai construir 1 bilhão de escolas novas. Gente, isso não é verdade. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Nós vamos ser racionais, vamos ver quem está fazendo melhor do que nós, como, por exemplo, Belo Horizonte, e vamos enfrentar esse assunto de frente.
Com relação às escolas regulares, eu já falei aqui, vamos acabar com a guerra fria entre professores e a prefeitura. A prefeitura voltou as costas para o nosso magistério. Nós não vamos ficar atrás de construir prédios novos enquanto a nossa rede não esteja funcionando bem. Gente, o Tribunal de Contas do município aferiu. 49% das nossas escolas estão com falta de professores. 43% das nossas escolas estão mal conservadas. E outra, como se pode sonhar com uma educação de qualidade sem o professor estar motivado, bem remunerado e com capacidade de desempenhar o seu trabalho? Nós vamos investir no professor. Você, professor do município do Rio de Janeiro, você pode ter certeza, você vai ter um prefeito do seu lado, que vai conversar com você e, junto com você, construir uma educação melhor. Nós vamos investir, professor, na sua formação continuada. Nós vamos investir num novo plano de cargos e salários. E assim a gente anda para frente. Olha só, eu estou vendo aqui, esse negócio fica rodando, eu estou completamente doido. Eu estou agora olhando aqui no papel porque eu não consigo mais acompanhar de tanta pergunta que está entrando. Então, eu queria agradecer todos esses likes que vocês estão me mandando e queria agradecer também a enxurrada de perguntas. Mas vamos lá, vamos seguir, temos mais perguntas para responder. Sandra Regina Lopes, qual a sua proposta para os microempresários individuais? Sandra Regina, nós temos que apoiar o empreendedorismo. Os microempresários são os que fazem movimentar a nossa economia. A prefeitura faz muito pouco para entender o valor desse microempresário e para ajudar que ele possa trabalhar. Nós vamos estar do seu lado, conversando com você e fazendo uma pergunta simples: como eu posso ajudar? Como a prefeitura pode ajudar que você seja bem-sucedido no seu negócio? Como a prefeitura pode atrapalhar, parar de atrapalhar você? Como a prefeitura pode entender que você é fundamental e a gente quer investir, que você abra o seu negócio, que você empreenda. Nós acreditamos no valor das pessoas. São os empreendedores, são as pessoas que sonham em construir, que fazem o Brasil. Do pequenininho, do empreendedor de rua, até o grande empresário. Eu vou estar do lado de vocês, eu compreendo isso, estive na área privada há muito tempo, sei o que é abrir uma porta de uma loja, sei o que é você ter que pagar uma folha de pagamentos, mesmo que seja de um funcionário no final do mês, não é fácil não. Nós vamos sentar, vamos conversar e a pergunta que eu vou fazer é: como eu posso ajudar? Vamos lá, próxima pergunta. Noeli Brandão, prefeito, é preciso ter projetos para as comunidades também. Claro que sim, Noeli. Em especial voltadas para as crianças e adolescentes, já que eles são o futuro. Aí, Noeli, eu queria falar para você e para todos os moradores de comunidades no Rio de Janeiro. Vocês sabem que a Prefeitura tem um conjunto de programas sociais nas comunidades. Agora, vocês sabem também, quem mora na comunidade sabe, eles estão totalmente politizados. Está tudo na mão de cabo eleitoral, de político do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer, primeira coisa, os projetos sociais das comunidades têm que ser executados por pessoas da própria comunidade. Como é que você vai pegar alguém de fora que nunca ouviu falar naquela comunidade, que não conhece a realidade da comunidade, que não sabe quais são as demandas, não sabe falar a língua da comunidade para desenvolver um projeto social? Nós vamos tirar todas as indicações políticas. E outra coisa, hein? Tem muito projeto social no Rio de Janeiro, que só existe no papel. As denúncias que chegam sobre isso são enormes. Muita gente denunciando: Osório, era para ter um projeto aqui, mas não tem projeto nenhum. Nós vamos investir na cultura, no esporte, no lazer. Nós vamos trazer para a sua comunidade, com apoio nosso, os projetos que interessam a cada um de vocês. E assim a gente faz diferente. Gente, se a gente não colocar oportunidades para crianças e adolescentes que hoje, muitas vezes, ficam nas ruas, nós perderemos no Rio de Janeiro mais uma geração. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Noeli, você conta comigo para isso. Projeto social na comunidade vai ser discutido com você, com as mães, com os pais, e vai ser feito por gente das comunidades, não por cabo eleitoral, nem por político que não tem compromisso nenhum. Vamos lá. Nova pergunta aqui. Tassiane Martins, qual a sua proposta para os garis da Conlube? Tassiane, eu fui secretário de conservação 3 anos. Eu queria falar agora, eu sei que tem muito gari da Conlube aqui fazendo pergunta para mim. Eu queria dizer para você o seguinte: os garis da Conlube são os servidores públicos mais especiais do Rio de Janeiro, porque eles estão na ponta, na rua, atendendo a população todos os dias. Eu tenho o maior orgulho de ser amigo dos garis da Conlube.
nunca deixei de parar para cumprimentá-los e para fazer com que eles pudessem ser incentivados no seu trabalho. O que nós estamos pensando para você, Gari da Conlurb? Primeiro, você vai ter um prefeito parceiro que é seu amigo. Nós vamos tirar da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, a nossa Conlurb, um monte de indicação política e um monte de estrangeiro que tem lá dentro que não entende nada de Conlurb e não tem a cor de laranja correndo nas veias. Nós vamos botar a Conlurb de volta para os nossos profissionais, que são os melhores de gestão de limpeza e resíduos sólidos do Brasil. E você, Gari, você vai ser... Nós temos uma proposta muito objetiva para você. Nós queremos, e vamos conversar isso com vocês, que vocês, além de serem garis, se tornem agentes ambientais do Rio de Janeiro. Quem é que tem mais confiança, mais credibilidade junto à população? Você vai ajudar o morador a descartar melhor o lixo. Você vai orientar o morador para não jogar lixo no valão ou no rio. Você vai dizer para o morador como é que a gente pode trabalhar melhor a questão da reciclagem. E sendo um agente ambiental, você vai ter dupla função. Dupla função significa ter um salário a mais. E é isso que a gente quer para o Gari da Conlurb. Gari da Conlurb, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar com vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Vamos à próxima pergunta. Catarina Mendonça. Verdade que a prefeitura vai quebrar igual o Estado? Olha, Catarina, a prefeitura não está tão mal quanto o Estado, mas nós estamos andando na mesma direção. A prefeitura tem as suas contas públicas deterioradas, cada vez mais com problemas. E a gente tem que reinverter essa curva. Para isso, só com alternância de poder. A gente precisa trocar esse grupo que está hoje na prefeitura só para votar e eleger o candidato oficial para todos eles manterem os seus privilégios, os seus cargos e o seu espaço de poder. Trocando a prefeitura, nós vamos fazer ela mais leve. Nós vamos voltar a trabalhar com os servidores públicos. Servidor do Rio de Janeiro, você não vai ter o seu cargo de chefia que você se preparou sendo ocupado por um político. O seu cargo de chefia vai ser ocupado por um servidor. Eu fiz sempre assim, em todas as secretarias que eu trabalhei. Nós vamos recapitalizar o fundo de previdência do município. E olha, não vamos deixar essa cidade quebrar. Vamos aplicar os recursos com diligência, não vamos deixar roubar e vamos fazer a máquina pública mais eficiente. Vamos lá. Próxima pergunta. Renata Osório Nunes. Renata, será que você é minha parente? Será que você é da minha família? Eu não sei, eu não conheço nenhuma Renata Osório Nunes, mas a gente deve ser primo aí por aí. Obrigado pela pergunta. Não é nepotismo não, hein, gente? Eu não conheço a Renata. Vamos lá. Pergunta da Renata. Você sabe sobre a padronização do transporte escolar no Rio de Janeiro? Olha só, transporte escolar. Nós temos uma responsabilidade na prefeitura de aprimorar o transporte escolar na nossa cidade. Por um lado, nós temos que ser mais parceiros do operador de transporte escolar, seja o operador autônomo registrado na prefeitura, sejam as empresas de transporte escolar. Eu, como secretário de transporte, chamei todo o setor para conversar, corrigimos vários problemas, mas os problemas sempre surgem novos e a prefeitura não conversa mais com ninguém. A minha porta e a porta do meu secretário de transporte, e ai dele, se a porta dele não estiver aberta, vai estar aberta para conversar com vocês. E nós temos um outro problema no transporte escolar, Zona Oeste e Zona Norte. Muita gente usa um transporte escolar que não é regulamentado pela prefeitura. Nós precisamos corrigir isso, conversando com as pessoas, analisando a lei. O que não pode é ter mãe que precisa de um transporte para levar o filho na escola, não encontra alternativa e vai para um transporte que não está regulamentado para a prefeitura. Nós temos que regulamentar esse transporte também, para você, operador, trabalhar com mais tranquilidade e para você, mãe, saber que o seu filho está indo para a escola num transporte devidamente fiscalizado pela prefeitura. Esse é um tema que eu conheço, pode ter certeza que eu vou fazer. Vamos lá, gente. Próxima pergunta. Osório, Kátia Costa. Kátia, você permite que eu beba mais um gole de Coca-Cola? Minha boca está seca, eu estou falando muito aqui. 2 segundos. Vamos lá, Kátia Costa. Kátia Costa, você acha que irá conseguir mudar a burocratização da prefeitura em relação aos alvarás? Eles usam uma lei de 76 e não tem conversa, principalmente para colocar uma empresa no centro do Rio. Kátia, você tem toda a razão. Nós vamos acabar com essa burocracia. Hoje, no momento de desemprego, nós estamos criando confusão e dificuldade para quem quer empreender. Sabe como é que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo
multidisciplinar para analisar a concessão de alvarás. E tudo vai ter prazo. Você não vai entrar com um pedido de concessão de alvará e ficar numa fila que nunca anda sem saber quando você vai ter o seu alvará. Eu vou me comprometer com você de alvará para cada um dos casos. E nós vamos facilitar a sua vida. Eu preciso e prefiro que a gente facilite a vida do empreendedor do que a gente tenha loja fechada e gente desempregada. Esse é o compromisso meu com você. Vamos lá, gente. Muito bem, Alexandre Macedo, que horas são? Já estamos rodando aqui há um tempão, hein, gente? 40 minutos de conversa. Eu, por mim, não tem problema não, mas olha, amanhã eu ainda tenho agenda hoje. Então vamos lá, Alexandre Macedo. Eu disse para minha esposa que votarei em você e ela ficou rindo. Por que ela ficou rindo, Alexandre? Agora ela está gostando das suas propostas. Puxa, que bom, obrigado. Obrigado à esposa do Alexandre. Estou conseguindo votos para você. Não me decepcione. Alexandre, queria falar para você e para sua esposa. Eu tenho compromisso e quero assumir um compromisso com vocês. Por favor, me acompanhe aqui no Facebook, no Instagram, me acompanhe os meus programas de televisão. Você vai ver que eu sou uma pessoa séria, que tem um único, exclusivo interesse de servir. Eu não tenho padrinho político, eu não tenho cacique, ninguém vai mandar na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a não ser você, cidadão, que confiou em mim. E é com você que nós vamos governar. Sabe por que nós vamos tirar do papel as nossas ideias? Porque nós não estamos prometendo nada que seja impossível. Essa história de prometer 1 trilhão de escolas, 250 mil hospitais, 450 quilômetros disso ou daquilo, não é verdade. Antes de construir, eu vou botar para funcionar tudo que tem no Rio de Janeiro. Antes de inventar um programa novo, eu vou garantir que os programas existentes vão estar funcionando bem. Eu não vou paralisar nenhuma obra, eu não vou fazer o que o político tradicional faz. Olha, vamos lembrar disso. O político tradicional tem uma cabeça muito torta, porque ele só pensa no próprio interesse. Eu não sou assim, eu não vivo nem de, nem para a política. Como é que nós vamos fazer? Vou dizer para você, não vou trocar a cor da prefeitura, vai continuar azul e branca como é a cor da bandeira do nosso município. Não vou trocar nome de programa, os bons programas vão continuar. E nós vamos construir porque nós vamos ter uma prefeitura leve, uma prefeitura ancorada no servidor público, uma prefeitura que tem como único e exclusivo interesse atender a você, cidadão. E o que você quer são serviços públicos. Eu vou contar uma história que uma senhora em Ramos me disse numa dessas reuniões. Eu rodei os 4 cantos dessa cidade, da pontinha de Santa Cruz até Copacabana, de Anchieta, Pavuna e Costa Barros até a Barra da Tijuca, conversando com todo mundo. A minha proposta não saiu da minha cabeça. Não sou eu que sei tudo sobre o Rio de Janeiro o que precisa. São vocês, cidadãos, que estão me dando esse caminho. E uma senhora lá em Ramos, depois de uma conversa, me disse, Osório, eu entendi o que você está propondo e eu queria te propor um lema para a sua campanha. Osório, para os próximos 4 anos, é menos cimento e mais sentimento. E é assim que nós vamos trabalhar. Nós vamos cuidar das pessoas, dos bairros e das comunidades. Nós vamos cuidar das calçadas. Nós vamos dar acessibilidade. Nós vamos cuidar dos animais que estão perdidos no meio da rua. Nós vamos cuidar daquele que chegou à terceira idade. Nós vamos garantir que você nunca mais passe por um aperto de uma fila interminável na porta de um hospital. Nós vamos cuidar da nossa cidade com carinho e com amor. É assim que eu sei fazer. E é por isso, Alexandre, que eu peço o seu voto e o voto da sua esposa. E eu peço o voto de todos aqueles que estão nos acompanhando hoje. E eu queria terminar, eu acho que já está tarde, eu queria terminar dizendo o seguinte, me sigam pelas redes sociais, vamos voltar a conversar direto aqui para vocês, vamos voltar a falar com vocês sempre olho no olho, no Instagram, no Twitter, no meu programa de televisão. Podem me acompanhar a hora que vocês quiserem, e sou eu lá que estou respondendo. E fiquem ligados. Pessoal, caiu, deu uma picotada aqui, eu queria agora encerrar. Muito obrigado mesmo por vocês estarem me acompanhando nessa noite. Aqui tem uma pessoa de carne e osso, que sonha, que sente e que sofre. Eu, como prefeito do Rio, não vou ser uma máquina, não vou usar uma capa de ferro como esses políticos que estão aí, que não enxergam e não sentem nada, que quando encontram um programa, olham para o outro lado. Eu vou ser um prefeito que cuida da cidade como eu cuido das minhas coisas e da minha família. Essa é minha responsabilidade e vocês sempre vão contar comigo. Boa noite, muito obrigado a todos e semana que vem tem mais. Obrigado, gente. Boa noite e até amanhã. Vamos lá.